Mateus capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e dava fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E, chegando-se ele aos discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, de maneira alguma entendereis. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do seu trigo e se retirou. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhe: Algum inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Quer, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões,
entrou em casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os celeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou toda espécie de peixes, e, quando cheia, puxam-na para a praia, e sentando-se puseram-se os bons em cestos, e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. Disse-lhes: Por isso todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.